E na região leste também. Pode passar mais um. Nos últimos 10 anos, não. Ok? Nos últimos 10 anos, até 2014, né? Que foi a época que a gente fez esse último levantamento, a última foto aérea, né? Que é aquele mapão que tá ali. Isso foi feito em cima de interpretação de fotos, tá? Foto em alta resolução. A gente vê aqui o mesmo padrão de ocupação nas bordas, né, da malha urbana, pressionando as áreas verdes. Tanto na região oceânica, pendotiba e leste, principalmente uma coisa na região norte. A gente chegou aqui a 44% hoje do território da cidade ocupado pela malha urbana. Tá? Hoje a população está em quase 500 mil habitantes. Pode passar? E aí um dado interessante. Nesse período, entre os anos 70 e os anos 2010, enquanto a população cresceu 50%, a malha urbana da cidade cresceu 310%. Então isso é um processo de espraiamento urbano. E a gente vai ver, eu vou comentar aqui, que o problema de espraiamento urbano agrava os problemas de gestão urbana. Tá? Você tem mais área para fazer gestão, né? Para passar infraestrutura, para colocar mobilidade urbana. Né? Então, o urbanismo hoje, das teorias urbanísticas, todos defendem uma cidade mais compacta, onde você tem, é mais fácil de gerir, né, esse tipo de problema. Mas, enfim, vamos seguir. Bom, enquanto a população cresceu 50%, né, saiu de 324 para 500, a área urbana cresceu 300%, que a gente viu, né, de 18 mil, 58 mil quilômetros quadrados. A densidade, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, foi diminuindo. Então, uma cidade que era mais densa foi se espalhando e a densidade foi diminuindo. É um modelo de ocupação que ocorreu no Brasil e em vários lugares do mundo. Em decorrência do uso do automóvel, basicamente, que hoje é um grande problema, né? Que as pessoas dependem muito de transporte individual, né? Muito por conta desse modelo. E agora o nosso desafio é como pensar nas estratégias para tentar reverter ou minimizar esse quadro. Né? Pode passar? E aí a gente vê a questão da simetria que tem no município entre as... A gente separou a região Praias da Bahia, né? Centro, que são as regiões de norte. São as regiões de ocupação mais antiga. Em comparação com as áreas de expansão, né? As áreas mais novas, de ocupação mais recente, né? Enquanto 70% da população dos domicílios ocupa metade da área urbana, 25% ocupa a outra metade da área urbana. Né? Então, 75% da população mora nessas regiões e 25% nessa aqui. Sendo que as áreas urbanas são equivalentes. Então, a gente tem essa assimetria. Okay? Isso é apenas um dado, ok? É um dado que a gente tem que trabalhar. Planejamento da cidade. E aqui alguns dados em relação ao consumo de área por domicílio. Quanto cada domicílio ocupa de área urbanizada, né? A gente vê ali na Praia da Bahia, 150 metros quadrados. Tá? Região norte, 280, quando chega nas áreas de expansão, a região centro é 690, né? Metros quadrados por domicílio. Na Pendotiba, 400, e aqui na região leste, são várias características tradicionalmente mais rurais, os lotes são grandes. Então a gente tem aqui uma média de aproximadamente 1.000 metros quadrados por residência, por domicílio. E a gente vai ver que esse modelo, essa diferença de modelo de ocupação, impacta diretamente na questão da mobilidade urbana. Tá? A gente vê aqui os modos de transporte, isso aqui é uma pesquisa do governo do estado, tá? De origem e destino. A gente vê na região Praias da Bahia, o verde é o transporte não motorizado, né? É a pé e bicicleta. Então, uma porcentagem alta, né? Pouca gente relativamente depende do transporte individual, você tem proximidade com as barcas, né? Muita oferta de transporte coletivo, né? Então, muita gente usando transporte coletivo, né? 45%, 33% usado não motorizado. E aí, isso vai mudando, né? Quando chega aqui na região oceânica, você tem uma alta dependência de transporte individual, tá? Oceânica, Pendotiba e leste. Por serem áreas mais afastadas, as pessoas moram mais distantes do transporte coletivo, né? Então, isso é outro dado para a gente trabalhar, ok? Claro.
identificou aqui os principais eixos de estruturação do transporte coletivo, né? Que são os eixos que têm que ser prioritários para transporte de alta capacidade, né? De média capacidade, né? Que seriam BRTs, etc. E para onde a gente entende, o plano diretor já entendia isso. Se a gente ler o plano diretor, a gente vai ver que ele orienta o adensamento futuro para as áreas onde já tem infraestrutura de transporte coletivo, né? A gente tem que aproximar, em vez de conter o espraiamento, né? Essa produção da cidade nas bordas e trazer essa produção para perto do transporte coletivo. Incentivar a ocupação, né? E para perto da infraestrutura do transporte coletivo. Então, isso é uma premissa básica, tá? Que deve orientar essas diretrizes. Ok? Que já orientava do plano de 92. Que não funcionou muito de algumas formas, a gente tem que entender o porquê, tentar dar mecanismos para que o plano seja aplicado, né, de fato. Aqui um exemplo, né, das vias, dos eixos principais de transporte coletivos e o que seria essa faixa, né, de basicamente 300 metros para cada lado, onde as pessoas podem ir a pé até o transporte coletivo. Então são as áreas onde devem ser prioritariamente adensadas, né, para proteger as bordas e as áreas verdes. Ok? Claro que isso depende de caso para caso, não é uma coisa genérica, né? Vai ter situações que vai ter que ser estudadas de caso a caso. Só são um esquema. Na sequência disso que eu falei, uma premissa básica também é conter a expansão horizontal da cidade para preservar o patrimônio natural de áreas verdes. Ok? Não crescer mais a cidade para cima das áreas de cobertura vegetal. Tá? Trazer o crescimento para próximo do transporte urbano e preservar o patrimônio natural e paisagístico. Aqui a gente vê essa foto da região oceânica, a gente vê como a ocupação em baixa densidade vai pressionando lá no fundo as áreas verdes, né? Aqui embaixo, vai ocupando. Então, tem modelos, hoje em dia está em discussão, a diferença de modelos de urbanização, tá? Para modelos mais compactos e acho que todas as teorias, inclusive a ONU, Habitat e tal, recomendam cidades com densidade maior, tá? Mais compactas, próximas da infraestrutura, do comércio e serviços, para as pessoas dependerem menos de automóvel. Então tudo isso. Agora, a região leste é um caso à parte, né? Tem que ser, né? Que é uma área tradicionalmente de características rurais. Bom, a gente vai discutir aqui, eu tenho minha opinião pessoal, acho que não deve ser uma área, não deve ser adensada essa área. Enfim, mas a gente vai discutir mais. Bom, a gente viu o crescimento da malha urbana, agora vamos ver o que aconteceu com as áreas verdes, né? Com o patrimônio natural. No 76 era 85%, né? Vai passando. A gente vai ver que ele vai diminuindo, né? São as áreas de floresta, a cobertura de floresta da cidade. 93 passou para 68, vai passando. 2002, 62,5%. 2014, 56%. Tá? É um baita, na verdade, é um baita do patrimônio natural. Tá? Poucos municípios no Brasil têm uma porcentagem de áreas verdes. Então, Niterói, apesar desse crescimento horizontal que ocorreu, ainda é super privilegiado, né? do ponto de vista do patrimônio natural. O desafio agora é preservar ele. Por favor. Pode voltar a imagem anterior, apontar a várzea das moças? Anterior. Vai. Aí. Próximo. Não, próximo. O próximo. Mais um. Não, pra frente. Não. Atrás. Vai. Aí. Olha a diferença. Volta ao anterior e o próximo. Tivemos um impacto significativo aqui. 10 anos. Pois é, aqui tem essa característica, é uma área possível de expansão urbana, tá? Mas a gente tem que pensar se isso é interessante para a cidade ou não. Expandir, aumentar, né, a malha urbana aqui dessa região. Tá? Aqui as principais áreas de proteção ambiental, a gente tem essa área Tiririca, né? Que pega aqui essa região leste, que por um decreto do governo do estado agregou parte da reserva da Ribeiro, que é esse maciço aqui que separa a região oceânica e leste de Pedotiba. Pode passar. A reserva ecológica da Ribeiro, que é uma lei municipal. Então, o Parnite, que foi um decreto municipal recente, que pegou uma série de áreas, né, da APA da Viração, ali no Parque da Cidade e alguns fragmentos na região norte. Tá?
E dá para voltar ali, mostrar onde está a estrada do Muriqui Grande, ali da Ribeiro? deixa eu chegar no último, porque aí vai ter todas juntas, aí eu mostro, tá? Vai, aqui, bom, desculpa, volta ali. Isso aqui foram algumas zonas de conservação da vida silvestre que foram delimitadas no pool de Pendotiba, tá? Que até então estavam com a lei do plano diretor antiga também, então foram agregadas aquelas áreas. APA do Morcego, lá em Jurujuba, pode passar. E aqui o mosaico. Então, Muriqui Grande, tá aqui, ó. Não? É isso? Não, desculpa, aqui, ó. Muriqui Grande aqui, ó. Isso. Tá? Você vê essa região aqui, ó. Isso aqui é um fragmento florestal importante que é só uma área de especial interesse ambiental do plano de 92. Ela não tem regulamentação, ok? Eu vou chegar lá. É uma área importante da gente observar de perto e talvez redelimitar, né? Para proteger melhor. E aqui é um zoom na região leste, tá? Com esse mosaico ambiental. Essa área que a gente falou, essa área aqui, né? A estrada do Muriqui Grande está aqui, ok? Isso aqui é a área de especial interesse ambiental do plano diretor. Ok? Aqui você tem umas zonas de restrição, mas que a legislação é permissiva também. Então é uma área que, no meu ponto de vista, ainda está pouco protegida. Tá? A gente tem que dar a oportunidade do plano diretor da gente traçar aí uma poligonal melhor. Sim, tem fragmentos aqui em Várzea. A gente tem aqui uma série de fragmentos identificados que não estão protegidos por lei, tá? ou tem algum tipo de proteção mais frágil, né? Porque, principalmente essa do plano diretor, é uma coisa um pouco frágil, né? Assim, às vezes pode ter uma interpretação, enfim. Então é bom garantir, dar que tenha uma lei que seja bem clara, né? Não dê margem a dúvidas. Esse é um mosaico ambiental atual, tá? A gente tem áreas de interesse ambiental do plano diretor de 92. E tem a Serra da Tiririca, da Ribeiro, que é esse verde mais claro. Ok? Vamos passar. Bom, agora vamos dar um zoom na região leste, de novo, tá? E vamos falar um pouco sobre o plano diretor. Eu vou falar sobre as diretrizes do plano diretor de 92, para a gente relembrar elas. E aí depois a gente abre o debate, porque acho que Sim. Não dá para repetir. O aumento da população por outro é 50%. Populações vidas da onde? Vocês fizeram essa pesquisa? Porque parece que a gente está se transformando em cidades satélites. Então, pessoas vindo de tudo quanto é lugar e ocupando de uma forma talvez não muito adequada, né? Olha, a gente não tem esses dados precisos, ok? Mas a gente está falando de 50% foi em mais de 30 anos. Tem a própria crescimento interno da cidade, né? Pela taxa de natalidade, mortalidade. E tem também, Niterói, eu passei no Niterói, tradicionalmente também, né? Tem uma população que veio do Rio para morar aqui, né? De outros. Acho que agora a gente tem também de outros municípios do leste fluminense, né? Niterói é uma centralidade na região metropolitana, principalmente no leste fluminense. Então a gente tem uma população, né? Enfim, flutuante que migra para cá. Mas a gente não tem esses dados, infelizmente, esse dado preciso, né? Tá? Ok, aqui alguns dados. A gente tem um dado cartográfico, que é o mapeamento da área urbana, tá? Os fragmentos urbanos da região leste, que está Várzea das Moças, tá? Rio do Ouro, Muriqui, tá? Atualmente na região toda vivem, pelo IBGE, né? 6.720 pessoas, né? Da população residente, que dá 1,38% da população total do município. Então, por isso que eu falei que é uma população relativamente, né, pequena, né, em termos de peso político e tudo mais. O número de domicílios aqui está 2.620, dá também 1,37% dos domicílios da cidade. Uma área urbanizada, né, de 2,6 km², que dá 4% da área urbanizada do município. Enfim, isso aqui é uma quilometragem de vias. Vamos lá no plano diretor de 92, tá? Porque é a lei que tem hoje, que a gente tem hoje para a região. Então é importante a gente entender ela, até para a gente propor. O plano
diretor separou a região em duas sub-regiões, Várzea das Moças e Rio do Ouro e Muriqui. Tá? São duas sub-regiões. Isso só para efeito de planejamento, não tem efeito prático nenhum na vida das pessoas. Tá? Pode passar? Não, vai continuar o mesmo mapa. Eu estou correndo um pouco, desculpa, tá? Só para questão do tempo. Mas vou tentar. Agora a gente vai ter que ter um pouco sucinto, tá? Vamos lá, pedir um pouco de atenção agora para a gente fazer a reta final da apresentação, ok? O plano diretor criou áreas de especial interesse. Como eu falei, o plano diretor cria áreas, dá diretrizes para grandes áreas da cidade, né? Então, aqui na região ele criou 3, basicamente, tá? Área de especial interesse social da Serrinha, tá? Que é essa área aqui. Área de especial interesse agrícola de Várzea das Moças, principalmente na Rua Itália, que é essa mancha aqui, ó. Na Rua Itália, aqui está o centro de Várzea das Moças, tá? Rua Itália, ela vem aqui, tem uns sítios grandes aqui, nas propriedades maiores. A gente identificou até algum gado aí, alguma atividade, mesmo que em pouca escala. E a área de especial interesse agrícola de Rio do Ouro, que pega aqui, a partir do centro do Rio do Ouro, lá no fundo, e aqui na estrada, nessas estradas do Chibante, do Ourives, né? Ourives, Chibante e a estrada Muriqui Grande, tudo isso com uma grande área de interesse agrícola. Ok? Agora vamos ver o que seria essa área de interesse agrícola. É importante frisar que essas áreas de interesse agrícola teriam que ser regulamentadas e não foram. Ok? Então elas permanecem como uma diretriz, né? Não é uma lei detalhada. Só que ela dá algumas... Pode passar? Aí agora, falando especificamente de Várzea das Moças, aí fala assim, ó, restringir o adensamento na área de especial interesse agrícola. Quer dizer, não deixar parcelar em lotes pequenos, como interesse, manter aquela área com caráter rural, que é principalmente essa parte aqui da Rua Itália. Né? E ao longo da estrada do Engenho do Mato, através de cotas de densidade, que são instrumentos urbanísticos para conter o adensamento. Tá? Estabelecer tipologias de edificação compatível com as ambiências urbanas. Ou seja, não deixar, por exemplo, construir um prédio de muitos andares perto de uma área onde só tem casa. Então, uma diretriz do plano de 92 era estabelecer por lei, né, no detalhamento da lei, parâmetros de gabarito e ocupação que respeitassem a ambiência urbana tradicional. Tudo bem? Área de interesse agrícola de Várzea das Moças. Estabelecer para os parcelamentos, novos parcelamentos, lotes de área mínima de 2.000 metros quadrados com testada mínima de 20. Isso aqui impacta diretamente. Né? Quer dizer, os proprietários dessas áreas não podem parcelar em vai, então isso segura, de uma certa forma, esse parcelamento. Tá? Isso é um assunto, enfim, não é um consenso, ok? Porque isso às vezes também pode congelar essas áreas, e no futuro isso pode gerar problema. Então, é uma discussão grande, tá? Aí eu não sei, é importante a população se manifestar sobre isso, tá? Eu ainda não tenho também um entendimento formado. E ao longo da rodovia Amaral Peixoto da Éder com Xavier, tá? Com exceção do centro de bairro, que é parte aqui de Várzea das Moças, também o mesmo parâmetro de área mínima de 2.000 metros quadrados com testada mínima de 20. Só que aí permitindo o uso comercial e industrial de pequeno porte, que é a diferença para a área agrícola, né? A área agrícola não, mas no princípio seria só residencial e para uso agropecuário, digamos assim. E ao longo da Everton Xavier e da RJ, você, além de lotes grandes, mas você pode colocar ali estabelecimentos industriais de pequeno porte e comerciais. Ok? De grande porte. Tá sendo claro? Tá tranquilo? Vamos lá, rodovia Amaral Peixoto, mesma coisa, né? Permitir atividades industriais, devendo ser estimulado preferencialmente a instalação de agroindústrias, né? Desde que implantado o lote mínimo 2000. Então tinha um entendimento na época de 92 que essas áreas agrícolas podiam ser, né, apoiadas por ali, por pequenos estabelecimentos industriais ligados à atividade agropecuária, ok? Permitir atividades agropecuárias em todas as propriedades da região. Definir como prioritários o calçamento e instalação de redes de águas pluviais no núcleo da populacional da Estrada da Serrinha, ok? E na Estrada Nóbrega, né, que é uma estrada aqui paralela. Noruega, desculpa. Noruega, que é aqui do lado, né? Que tinha um entendimento de... A gente
gente vê claramente essa indicação aqui. Com vistas à extensão do transporte coletivo a primeira e aumento do tráfego na segunda. Então seria uma opção, né? A Noruega poderia ser uma opção de tráfego. Tá? Estabelecer em conjunto com o DR afastamentos de recuos para construção e implantação na via paralela, uma via paralela Amaral Peixoto. Tá? E estudar a alteração do tráfego no centro de Várzea das Moças, com incorporação da estrada Noruega após sua pavimentação. Então isso é uma diretriz, tá? Eu gostaria também que os senhores se manifestassem sobre isso. Eu acho que isso não foi adiante, não foi consolidado, né? Pelos nossos estudos, continua uma estrada sem pavimentação, né? Promover a interligação de linhas de ônibus com Várzea das Moças e Rio do Ouro. Isso também não aconteceu. Também não aconteceu, né? Pode pular? Agora as diretrizes do Plano Diretor de 92 para Rio do Ouro, ok? Direcionar o adensamento para o centro de bairro e para a Estrada Velha de Maricá. Ou seja, aquela história que eu falei, desde 92 tinha esse entendimento. Ao invés de adensar nas áreas próximas às áreas de proteção ambiental, não. Orientar o adensamento para o centro de bairro e para o longo da Estrada de Maricá, ok? Já era uma premissa aqui do 92. Estabelecer tipologias de edificação compatíveis, aquela mesma história de Várzea das Moças, né, que eu falei, de não permitir, né, parâmetros de ocupação que modificassem, né, A morfologia. a ambiência urbana, né, a paisagem urbana. Ao longo da Estrada Velha de Maricá, Avenida Amaral Peixoto, estabelecer novos parcelamentos com áreas mínimas de 2.000 metros quadrados, mesma história de Várzea das Moças. Permitir atividades industriais, desde que implantadas em lotes mínimos de 2.000 metros quadrados, para a Estrada Velha de Maricá e Rodovia Amaral Peixoto. Então, é a continuação de Várzea das Moças. Passa. Permitir atividades agropecuárias em todas as propriedades da região. Estabelecer, através de afastamentos de recursos, condições para a implantação de atividades econômicas na Estrada Velha de Maricá. Estabelecer por um DR recuso e afastamento para a construção de implantação de via auxiliar, né, uma via paralela ao longo do centro de bairro de Rio do Ouro, né, na rodovia Amaral Peixoto, e na área de especial interesse agrícola do Rio do Ouro, estabelecer para os novos parcelamentos lotes de área mínima de 2.000 metros quadrados, testada mínima de 20 metros. Mesma situação da área de interesse agrícola de Várzea das Moças, ok? Você restringir ali o parcelamento em pequenos lotes e manter a área com características de sítios grandes e etc. Que era o entendimento do plano de 92. Tá? Então essas eram as diretrizes do plano de 92 e, né, algumas delas a gente viu que não ocorreram, outras estão restringindo algumas áreas que talvez tenham que ser restringidas mesmo. É uma discussão que a gente tem que ter. E agora a gente espera ouvir os senhores e, enfim, o microfone está aberto para expressões. Oi?